eu comecei a usar o sistema no início do ano, já me preparando para o encerramento do suporte do Windows 10. Eu pensei em migrar para um Linux, é um sistema que tem muito tempo que eu não utilizo, mas lá no final dos anos 90 eu usava a versão Mandrake. Tenho algum certo conhecimento técnico, não muito, mais razoável, e o Linux não é um sistema que me assusta em nenhum momento. Então, mesmo estou sabendo, já pesquisei que evoluiu muito, na verdade eu até já instalei uma versão nova aqui, o Zorin, no outro computador, mas inicialmente lá no início do ano eu preferi começar por aqui, por ser usuário de serviços da Google, sou professor, os sistemas que eu trabalho tem contratos com a Google, a gente usa Chromebook, eu tenho um Chromebook pessoal, então eu pensei de botar esse sistema aqui, ele facilitar a minha integração, né, para o meu trabalho e já ficar tudo integradinho aqui. Ó, nesses últimos dias eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes. Não há nenhuma informação, assim, identificação fácil de quem está logado no sistema. Então, se a gente procurar aqui, não tem, né? Não tem. A gente olhar aqui, também não tem. Então, nós não temos a identificação rápida de quem está logado. A menos de uma área de trabalho personalizada, como está aqui. Se estiver aberto aqui nesse pavão recentemente, eu sei que é o meu ambiente, só eu uso essa imagem. Mas, quando a gente fala de um ambiente em que muitas pessoas podem usar o meu computador, isso pode criar uma dificuldade. Outro dia meu filho saiu daqui e eu só vi que não estava no meu ambiente, porque é o pavão. Foi quando eu percebi quem está logado, né? Era meu filho, era minha esposa, eu não sabia. Só sabia que não era eu. E aí eu queria perguntar se eu podia encerrar a sessão e não tinha como identificar. A maneira que a gente tem como identificar está aqui, né? Abrindo o navegador, aí pronto, vai aparecer a conta, mas deveria ter algo como no Windows, né, no próprio Linux, uma maneira mais rápida para essa identificação. Infelizmente, essa é uma falha, mas eu só vim perceber recentemente, quer dizer, para o meu ambiente realmente não tinha me tocado nisso ainda. Mérito que eu acho assim o melhor para o meu trabalho é a inicialização, né? Ele é muito rápido, eu acho que isso me falha a memória. Lá no site deles fala que são 6, 7 segundos de boot. E de fato, aqui no i3 de terceira geração que está instalado com 8 GB, ele carrega extremamente rápido, quase instantâneo a carga. Vamos dar uma olhadinha aqui, vou botar aqui. E então ele carrega rápido, é um sistema muito leve, como podemos ver aqui, tá? Ele é muito leve, a gente pode abrir algumas coisinhas aqui, Facebook, a performance vai cair um pouquinho porque eu estou gravando, né, junto com ele, mas a gente consegue ver aqui que ele tem uma boa performance, né, quando abre aqui algumas coisinhas. Então, se você é usuário de serviços da Google, um assinante, como é o meu caso, que eu tenho um pacote ali mais básico, né, mas eu tenho, ele é ótimo, porque você tem a sua integração com o seu serviço Google, é um sistema rápido. Eu trabalho, né, em escola, eu sou professor, então a prefeitura para a qual eu trabalho, o governo do estado da Bahia tem o serviço Google, os Chromebooks, eu tenho um Chromebook, então ficou tudo integrado, para mim é excelente. Se você, então eu vou dar uma palavra assim, se você é usuário dos serviços Google intensamente, é uma maravilha. Se você usou um Chromebook e o sistema dele oferece suporte a tudo que você precisa, não tem do que ter dúvida, tá? Então assim, eu diria que um usuário padrão não tem como usar isso aqui. A barreira é sempre vamos dizer assim, o hábito do Windows, né? Do Windows. As pessoas estão viciadas em Word, Excel, PowerPoint, não quer se dar um tempo de adaptação a mais nada. A troca do próprio sistema, como o sistema funciona, apesar
da enorme semelhança, né? Então vai ter suas diferenças, até porque aqui é um sistema baseado em nuvem, vai dar umas diferenças na hora de cópia de arquivo, mas nada muito gritante, nada que é questão de costume, que você acostume rapidamente com o sistema funcione. É um sistema muito leve. Então o que é que eu diria? Um usuário comum que faz seu textozinho, ele pode, se for um texto básico, o documento Google resolve. O documento Google resolve um texto básico, né? Sem grandes formatações que exija edição matemática. Eu estou pensando em fazer um vídeo à parte sobre edições matemáticas, que essa é a minha barreira, que é a minha área. Mas pessoal de humanas, minha esposa, professora de história, usa documento Google. Meus filhos fazendo trabalho da escola, documento Google. Minha filha agora está estudando matemática também, ela está tendo que se adaptar a outras coisas. Então eu diria assim, a edição matemática do documento Google, quem conhece, valha-me Deus, tem muito a evoluir. A edição matemática no Word é muito mais superior. Porém, isso caberia um vídeo essa parte, mas vamos até o que está aqui. No entanto, tem aqui o OnlyOffice, né, que também é um serviço em nuvem que você pode instalar como app aqui. E o editor matemático é muito superior. Então, quando eu quero fazer um texto que tem notação matemática para as escolas, que não é nada muito sofisticado, eu ultimamente tenho feito aqui, OnlyOffice. Se for um texto padrão, só de língua portuguesa, com figuras, eu às vezes uso o documento Google mesmo. Não pensei em nada muito sofisticado, tá? Então a gente tem esse recurso aqui, essa alternativa. Seria a questão de fazer texto matemático para uma escola que é provinha de escola, teste de escola, aquela notação matemática mais tradicional, mais leve, vamos dizer assim, aqui, né? Porque quem é da área de matemática sabe que a edição matemática sofisticada ou até que é insuperável, né? E aí já seria um outro tema para a gente nossa conversa. Então temos aqui, né, para quem não conhece, a Google tem apresentações, né, que chama agora para fazer os slides. Então tá aqui. Meu filho se queixou um pouco, estava viciadão no PowerPoint, fazia só as apresentações dele no PowerPoint, mas agora ele está acostumado aqui, está numa boa, já sem se preocupar muito. Mas eu dei a opção a ele de outros softwares, né? Mas ele se adaptou aqui na boa. Então, se você usa seu e-mail, Gmail, editar texto comum, sem formatações especiais como em matemática, muito sofisticada, você tem tudo aqui no Chrome OS, né? A planilhazinha, né? O pessoal fala muito do Excel, né? Para quem nunca usou, da Google, que vale as mesmas observações que vale pelo texto, né? Se não for nada extremamente sofisticado, que precisa de um Excel mesmo, mas aqui dá conta das maiorias que eu conheço, porque fórmulas você tem, faz formatações especiais, tem modelos, tem tudo que você queira. Aqui parece até que eu estou falando do documento da Google, mas é o que o sistema tem a oferecer. Este é o nosso tema. Tem alternativa? Tenho, daqui a pouco eu falo. Tanto no próprio OnlyOffice, né, como a gente pode instalar aplicativos Linux. Então aí vem outro ponto que é limitante aqui, a limitação do sistema. Você não vai achar muito software para ele, né? Você não acha, ou melhor, eu diria que você não tem nada. A oferta é muito pequena, mas há como contornar. Tudo que uma pessoa comum precisa no dia a dia tem aqui, né? Quem vive da nuvem, quem está assim, é um sistema baseado em nuvem. Você precisa de conexão o tempo todo, pouca coisa vai se conseguir fazer offline. Você pode deixar um documento para ficar disponível offline, tem como configurar isso, mas o padrão é ele não deixar offline. Então você precisa de conexão à internet. Se você não tem acesso à internet, uma conexão de qualidade o tempo todo, né? Quem tem Chromebook sabe disso. Eu
não, então eu assim tenho disponibilidade de internet onde eu vou. Onde não tem, eu roteio minha internet móvel e funciona muito bem meu Chromebook com internet móvel. Eu vejo vídeo, eu abro documento, trabalho na rua. Então assim, não é minha limitação, tem internet à vontade, tá? Aí alguém pode pensar assim, então tem uma assinatura super fantástica lá no celular. Não, tem uma assinatura realmente básica para acessar algumas redes sociais, documento. E no Chromebook, não aqui no Chrome OS Flex, mas no Chromebook, eu vejo vídeo, eu faço trabalho e não tem muita. O sistema é bem, como se diz, esqueci o termo que se dá, né? Porque o sistema funciona com muita, sem ser pesado para a internet móvel. Então tá aqui. A questão é, então como eu contorno esses softwares que não estão disponíveis para ele? Bem, aí se você tiver um conhecimento um pouco mais sofisticado, alguém que possa te ajudar, você pode habilitar aqui o ambiente Linux, né? E aí você integra com Linux, que está aqui. Tem alguns aplicativos Linux aqui. Falei do pessoal matemática, que é do LaTeX para editar texto sofisticado em matemática. Eu tenho aqui o Tech Studio, né? Tenho aqui o Tech Studio, que é o que eu uso. Aí eu já habilitei o Linux e instalei ele no Linux, tá bom? Agora vamos lá, vou falar super rápido para o vídeo não ficar muito longo. Precisei fazer, neste meu caso aqui, algumas configurações a mais à mão. Ele instalou o Tech Studio, ele instalou o TextMaker, o TechMaker, né, e o Tech Studio. Porém, algumas coisinhas eu tive que ajustar manualmente, por ter um conhecimento a mais. Depois de pesquisar na internet sem muita dificuldade, eu ajustei, que foi alguns pacotes matemáticos mais específicos que eu senti falta. Percebi que não tinha, tive que buscar na internet como interar, e o corretor ortográfico, né? Que quem trabalha com LaTeX sabe que nem sempre instala padrão. Então, se você trabalha com LaTeX, quer carregar tudo prontinho, bonitinho, a partir da minha experiência, o que eu quero dizer instale o Linux como alternativa ao Windows. Você vai instalei o Tech Studio lá, o TechMaker lá no Zorin, e ele ficou todo prontinho, todo redondinho, sem precisar de intervenção nenhuma. Ele está um pouquinho lento aqui porque está gravando, né? Ele tem que abrir uma máquina virtual, uma virtualização aqui. E eu estou gravando, um computador de terceira geração com 8 GB, e ele sentiu esse peso aqui, mas esse não é o normal dele, tá bom? Então você abre ali o ambiente Linux, rapidinho, como estou dizendo, por causa da gravação ele amarrou um pouquinho aí, mas não é o normal, né? Vamos ver se ele abre aí e a gente começa. Eu fiz um vídeo que não deu certo e fiz isso rapidinho, né? Agora quando é valer, dessa engasgada. Veja como são as coisas, né? No mundo prático. Então é isso, você pode integrar com Linux para fazer coisas mais específicas que você queira. Interessante a gente conversar aqui, ó. Estou vendo aqui o Paint, está vendo aqui, está no Linux. E o Paint, né, ele não tem realmente um app gráfico muito legalzinho para fazer aquele trabalhozinho básico do Paint. Aqui ele abriu o TechMaker, tá vendo? Tá que legal, um trabalhozinho já aqui do lado, ó. Tá vendo? Ó. Então, ele funciona, abre bem mais rápido, viu? Como eu falei, a performance caiu porque eu estou gravando em um computador bem basicão aqui. Mas a performance é boa mesmo. A menos que você vai fazer o trabalho no LaTeX que seria muito extenso. Eu já fiz aqui a apostila assim, de algumas páginas
e roda tudo bonitinho, direitinho, sem muita dificuldade. Então, eu ia falando do Paint. Temos aqui, ó. Se você quer trabalhar direto no Paint, você pode usar aqui JS Paint, MS Paint, tudo na nuvem aqui, né? Eu instalei como app. Se você quer saber como faz isso, é só busca aí no Google instalar um app, né? um site como app pelo Chrome. Não tem dificuldade não, é coisa boba mesmo. Então eu instalei, se você não quiser, você abre o navegador e vai lá, em MS Paint. Mas aqui eu baixei ele para instalar como app, né? Então ele instala como app e a gente vai fazer um trabalhozinho aqui, como num Paint normal. E quando você escolhe a opção gravar aqui, né? Salvar como, ou salvar, aí ele vai baixar como uma imagem para a pasta download. Mas se você quiser abrir, aí você vai na pasta download e chama o documento, sobe o documento, e ele abre e serve aquelas lições básicas, né? Quem faz prova sabe o quanto o Paint ele às vezes ajuda em coisas bem basiquinhas, né? Típico do Paint. Eu pessoalmente prefiro habilitar um ambiente Linux para trabalhar com o PowerPoint. A versão do Linux tem uma qualidade melhor que aquele Paint de nuvem. Ele é bem legalzinho mesmo. Opa, abriu ali, né? Aqui. Então ele abriu aqui, ó. Trabalha muito bem. Qual é a dificuldade apenas que eu diria que tem com ele? Você não consegue fazer uma cópia direto para o documento, assim, editar, copiar e colar lá. Então como é que eu faço? Bem, eu apenas vou copiar a tela, né? Captura a tela, vou lá num documento e colo ele, né? E colo ele lá num documento qualquer que eu tenha. Vamos ver aqui. Aí. Ela aqui ainda. Então aí. Veja que eu fiz questão, né, de fazer tudo isso aqui com esse computador. Veja que a performance é aceitável gravando o screencast aqui, o que deixa a performance bem abaixo. Então por aqui você já tira que ele um sistema que trabalha muito bem, muito tranquilo, tá bom? A impressora, eu uso impressora, obviamente, o pessoal aqui em casa, todo mundo usa impressora. Reconheceu a impressora sem dificuldade. Foi uma Epson, né? Aqui o drive, mesmo no Windows, aparece a XP441 ou 440, mas é o modelo XP441 que eu tenho. Mas mesmo o Windows só usa esse drive com esse nome aqui. No Windows, para pegar 441, se não me falha a memória, eu ia no site da Epson e pegava mesmo, instalava. Mas fora isso, automaticamente esse drive com esse nome que aparece. Faz as digitalizações, também o scanner funciona muito bem, tudo muito tranquilo. Então é isso aí. É um sistema, resumindo, é um sistema que, se você faz um trabalho de dia a dia, de ser profissional ou de escola, navegar na internet, se você tem, e o principal, se você tem acesso à internet todo o tempo, é o ideal, já que é um sistema baseado em nuvem, muita coisa não vai funcionar offline, e algumas você pode configurar para trabalhar offline, mas você tem essa limitação aí. Mas é um sistema muito leve, muito bacana, gostei tanto. O pessoal aqui em casa tudo adaptado, porque a gente usa Chromebook, então o pessoal está adaptado ao Chrome OS, que eu instalei aqui o Linux Mint em outro computador e estou com dificuldade de migrar para lá. Eu faço alguns trabalhos lá para ver, mas assim, se eu for botar na balança, tudo que eu tenho está aqui. A única limitação que eu digo é, no meu caso, não nos meus familiares, eu precisava de algum software a mais, né, para as características do meu trabalho, e eu tive que habilitar um ambiente Linux. E aí sim, se você não tiver um conhecimentozinho a mais, pode ser que isso seja uma barreira.
foi uma barreira, porque assim, tem coisas que eu instalei que tranquilo, outras tive que correr atrás, né? De tipo assim, o que eu falei, o TechStudio tive que correr atrás de pacote e configurar manualmente. Ou qualquer, até a Epson aqui, ó, funciona bacaninha. Tem esse software aqui para baixar vídeo do YouTube, que é do Linux. Esse eu descobri lá trabalhando com o Mint. E aí, como aqui é o meu computador de trabalho, eu botei ele aqui, né? Eu sei que todo o LibreOffice, né? Para usar, se queira uma alternativa ao documento Google, tá aqui. O LibreOffice também instalou direitinho, mas teve alguma coisa, não sei se foi o dicionário, que eu tive que acabar instalando um dicionário em língua portuguesa à mão, não tenho muita certeza se foi isso, não lembro bem. Mas assim, instalou e funcionou, em resumo. Alguma coisinha que eu tive que ajustar à mão. Então tá aí. É o seu sistema da Google. Para quem queria conhecer um pouco, ele está aí. Como eu falei, é edição matemática, uma coisa muito específica, que a gente tem que dar vamos dizer, um gingado, né? Uma vez que o documento Google é muito limitado para isso. Muito limitado mesmo. E eu utilizo o OnlyOffice. Nesse caso, em substituição ao Word, ou uso o Word, né? Versão na nuvem, né? Isso tem, né? A versão na nuvem do Word. Só que eu mesmo já não sou, apesar de dominar muito o Word, eu não sou preso ao Word. Então para mim ficou muito mais fácil, já que estou trabalhando com o ChromeOS e o Linux, usar esses softwares alternativos. Bem, o vídeo foi esse aí. Até a próxima.